Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está vendo a gravação. Para quem está presente aqui, boa tarde, oficialmente, né, galera? Estamos aqui na disciplina, então, de metodologia de pesquisa, beleza? Eu vou compartilhar minha tela para a gente começar a apresentação. E aí a gente vai ver o que vai rolar aqui nessa disciplina, beleza, pessoal? Então, vai ser tudo gravado, né? Eu coloco no meu canal do YouTube depois, eu coloco o link nas disciplinas e no Discord depois do canal, que ainda não criei a playlist, tá? E a gente está aqui, então, para falar de metodologia de pesquisa em computação, certo? Espero que todo mundo esteja na turma certa, tá? Primeiro, quem sou eu, para quem não me conhece? Eu sei que a maioria da galera me conhece. Esse daqui é o Kefka, para quem não conhece, meu periquito australiano, que adora invadir as aulas, tá? Eu sou o Leonardo, beleza? Eu fiz ciência da computação no ICMC, na turma da 2012. Aí eu fiz meu mestrado aqui também em 2017. E hoje em dia eu tô no meu doutorado, enquanto eu tô como professor temporário aqui também com vocês, né? Eu tô como professor temporário desde o começo do ano passado. E o meu doutorado eu comecei em 2019, tá? Eu organizei sem comp, eu faço parte do FOG desde 2012. Estamos aí faz tempo fazendo várias coisas aqui. E eu pesquiso na área de jogos, né? Como a gente tá vendo metodologia. Eu vou falar um pouco mais pro fim da aula, para não ficar muito só eu, depois só a disciplina. Eu vou intercalar algumas coisas, para não ficar muito chato hoje, tá? Eu pesquiso na área de jogos, tá? Principalmente. Então, meu foco principal de pesquisa é geração procedural de conteúdo. Eu uso bastante algoritmos evolutivos, tá? Digamos assim, minha parte da computação principal é algoritmos evolutivos. Eu já usei um pouco de aprendizagem de máquina, já usei um pouco de gramática formal. Ultimamente, eu venho estudando bastante arquitetura de software de modo geral, né? Design pattern, clean code, arquitetura e tal, porque eu estou lidando com um projeto bem grande no doutorado e isso é uma deficiência que a gente acaba tendo aqui no ICMC de não estudar muito, e eu tô tentando me especializar nisso um pouco, porque eu preciso, é por sobrevivência, e vale muito a pena, tá? Eu uso bastante C Sharp por causa da Unity, né, que é o meu doutorado basicamente feito na Unity, um motor de jogos, mas eu uso bastante C, Java, Python e afins. Acho legal a gente falar só pra gente ter uma ideia, né, das coisas, a gente se conhecer um pouco. E eu gosto bastante de jogar, de ver anime, de ler livros e afins, né? A galera que me conhece mais já sabe bastante disso, tá? E o que a gente vai estudar aqui, né? A gente vai tentar, então, estudar os elementos de pesquisa científica, tá? Então, o que é ciência, como fazer uma pesquisa, onde procurar boas pesquisas para ler, né? Como a gente tem uma fonte de informação legal para pesquisas, como escrever os achados de uma pesquisa de um jeito formal para tentar publicar, para que isso seja lido pela comunidade, que o seu trabalho, né, seja valorizado, onde a gente publica isso para ter boas leituras, para ter um bom reconhecimento, onde a gente consegue fomento, o que infelizmente na realidade atual do Brasil está cada vez mais difícil, mas tempos melhores virão. Como a gente analisa o trabalho dos outros também criticamente, porque a gente vai ver que a ciência não é feita de uma pessoa só, e ela também não é invencível, né? Ela não é protegida de críticas. As críticas são o que fazem a ciência, e a gente precisa tanto saber como criticar o trabalho dos outros no que está aberto para críticas, quanto aceitar críticas nos nossos trabalhos e melhorar, porque se não for isso, a gente não está sendo um bom cientista, certo? Então, no Jupyter Web, o que tem lá? Né? Vou falar um pouco para quem não viu, né? E isso é o elemento que a gente tem que seguir. Introdução aos elementos básicos, então, do procedimento científico. A questão problema, certo? Que é tipo, beleza, o que a minha pesquisa vai tentar resolver, né? O referencial teórico, ou seja, qual é a revisão da literatura, o que eu estou me baseando, que já foi feito para falar que esse trabalho vai dar certo. E provar que ele tem chance de dar certo, né? E que ele não foi feito antes, porque reinventar a roda não é ciência. A hipótese, então, baseado nesses trabalhos que eu tenho e na questão que eu quero chegar, qual é a hipótese que eu estou formulando, né, que eu consigo chegar nessa minha pesquisa? Então, eu estou hipotetizando que os algoritmos do tipo X podem ser uma boa para resolver o problema de tal modo, né, o problema Y ali. Quais são os procedimentos, né, empíricos, procedimentos experimentais para eu comprovar essa minha pesquisa, para eu mostrar para a comunidade que deu certo ou deu errado, mas comprovadamente isso dá errado e não foi só eu fiz errado, né? Então isso é muito importante para a gente dar uma validação. E também como a gente vai pegar e concluir, então, algo a partir dos nossos dados, porque a ciência não é simplesmente chegar e mostrar um experimento e acabou, né? A gente pegar e a gente ter uma conclusão
para as outras pessoas, né, para mostrar que a gente realmente pensou no resultado e chegou a alguma coisa com eles, né? Então, precisa ter essa análise, como a gente faz essa análise, tá? E especificamente a gente vai falar de algumas características da área da computação, né, escritas científicas, técnicas e ferramentas, também conhecido como LaTeX, é isso que a gente usa e acabou, então a gente vai ver um pouco de LaTeX. Panorama das pesquisas atuais em computação, então vou tentar passar um pouco sobre isso com vocês, é muito grande, muitas áreas, então obviamente não tem como em uma aula por semana de 2 horas eu falo muito sobre isso, mas vou tentar falar um pouco. E exposição e discussão dos trabalhos do aluno. Então, vocês, claro, vão fazer trabalhos, a gente vai discutir, e essa disciplina precisa muito dessa interação do trabalho de vocês aí, porque não adianta eu ficar falando, e vocês não porem em prática com uma área que vocês gostam, né? Uma área que vocês querem trabalhar, tá? O programa completo, então, é isso que eu falei, basicamente esse primeiro slide se repete, tá? Aqui a gente tem um pouco de diferença, né? Os tipos de pesquisa qualitativa e quantitativa, que é bem legal saber isso. Temas de pesquisa diferentes na computação, para vocês talvez se guiarem para um tema que vocês gostam, que ainda não está fazendo IC. Os tipos e fóruns de publicação decorrente do trabalho e o impacto deles, é bem importante a gente saber avaliar se é bom ou ruim o nosso impacto, né? O impacto de uma publicação. As agências e fontes de financiamento, propriedade intelectual do trabalho e plágio, que é basicamente ética, essa parte, que é bem importante. Sociedades científicas, né? Então, as sociedades que existem, que os pesquisadores podem se comunicar, e fóruns e afins, o que hoje em dia acaba sendo meio defasado. Hoje em dia, tipo, vai lá, Twitter, pá, troca ideia e afins. O Twitter, onde tem a maioria dos pesquisadores se comunicando, internacionais, inclusive. Outros assuntos diretamente relacionados à pesquisa, né? Falar de técnicas e ferramentas, panorama das pesquisas atuais e a exposição dos trabalhos de vocês, então, né? Por que estudar isso? Né, galera? Eu falei toda a parte teórica que tá no Jupyter Web, tal, pra vocês terem noção que a gente vai seguir a menta, né? Mas tá, para que a gente tá aqui, né? O que vocês podem esperar do curso de modo geral? Saber, né, desenvolver o pensamento científico de modo geral, que é uma coisa muito importante, né? Infelizmente a gente tem muitos cientistas, né, formados, né, com bacharel no Brasil e que não fazem a mínima ideia do que é o método científico, infelizmente. A gente viu doutores aí durante a pandemia falando um monte de asneira, né, que com certeza isso não é ciência, e foi o que a gente mais viu, doutores da USP falando esse tipo de coisa. Então, eu tenho certeza que se doutores X, que eu não quero citar nomes, tivessem feito essa disciplina, não falariam tanta besteira assim, a não ser que fossem pagos para falar, o que pode ser o caso, né? Saber procurar e interpretar informações confiáveis, né, galera? Isso é super importante. Acho que a pandemia despertou o quanto isso é importante, a gente não confiar no grupo de Zap e saber onde olhar a informação verdadeira, inclusive com pesquisadores que publicam coisas horríveis em journals, né, em revistas que não são confiáveis, as revistas predatórias, e a galera acaba usando isso para justificar aberrações científicas, e a gente vai tentar ver quais são os confiáveis, onde olhar de verdade, né, para não cair em pesquisadores ruins, né? Grupo de Zap é uma maravilha. Rigorosidade também, então, no desenvolvimento dos projetos de vocês, né? Então, mesmo que vocês não sigam para a área acadêmica, vocês terem noção da metodologia científica faz os resultados de vocês serem válidos, sólidos, né? Então, o que vai acontecer é que, mesmo se vocês estiverem trabalhando, vocês podem fazer a defesa do que vocês estão propondo num projeto da como provar que isso vai melhorar o funcionamento da empresa, que isso vai melhorar a dinâmica no meu trabalho. Eu tenho isso aqui, tenho esses procedimentos estatísticos, né? E fica muito mais fácil. E o Kefka tá dormindo no meu microfone, muito bom. Então isso é útil não só para quem quer a carreira acadêmica, tá? A escrita científica também é muito importante, então a gente vai aprender a escrever de maneira clara o desenvolvimento de um projeto. Então isso vai melhorar a comunicação e mesmo em ambientes empresariais, né, vai ter uma maior qualidade dos projetos em grupo, ou até que envolvam membros externos, vocês vão conseguir escrever melhor sobre o que vocês desenvolveram, como desenvolver, as ideias que vocês querem desenvolver, então passar para um colega alguma coisa que vocês querem desenvolver vai ficar mais claro, mais fácil, eu espero, pelo menos. E também maior capacidade de argumentação, né? Isso é bem importante, apesar de a gente não estudar diretamente lógica, eu vou trazer algumas coisas porque
por mais que a gente seja uma ciência mais empírica, que não dependa tanto de argumentação lógica e formal, é muito importante que vocês não caiam em falácias para tentar defender o trabalho de vocês, porque senão isso vai perder a credibilidade, né? Então isso é bem importante, tá? De modo geral, então, vocês também vão aprender sobre carreira acadêmica e aprender a identificar e combater fake news como um side effect aqui, um efeito colateral, né? Apesar de a gente não falar diretamente sobre isso, a gente vai ver como identificar facilmente algo que não é uma notícia verdadeira, não é verídica, não tem comprovação, tá? Pelo menos eu espero que a gente chegue nisso. Avaliação, galera, isso aqui é importante, então não, eu peço para vocês terem calma e não se assustarem, mas a gente vai usar umas médias harmônicas aqui, tá? Ponderado. Primeiro de tudo, galera, na disciplina não vamos tolerar plágio, tá? A gente vai falar sobre ética de publicação no final da disciplina. Plágio fere gravemente a ética da publicação, né, de pesquisa e afins. Então, se tiver plágio, vai tomar 0, tá? Eu tô avisando, porque vira e mexe no semestre tem algum plágio, alguma coisa assim, vai ter 0, tá? Já fiquem avisados. O que a gente vai ter aqui na disciplina, tá, galera? Eu quebrei muita cabeça nessa grande uma semana de férias, né? Eu quebrei muita cabeça para tentar fazer algo que fosse legal na disciplina e que não fosse algo puramente teórico, eu vomitando informação em vocês e vocês fingindo que entende, ou fazer um projeto super toy, né, super de brinquedo, em que vocês não vão usar de verdade o conhecimento que vocês estão aprendendo. E o que eu cheguei, que eu acho que vai ficar legal, independente de fazer IC ou não, eu vou discutir isso com calma mais pra frente, não se desesperem, eu quero tentar que todo mundo aqui desenvolva um projetinho, que não precisa necessariamente ser desenvolvido em código, tá? Mas que vocês sigam o passo a passo de um projeto científico, tá? Pode ser, sei lá, vocês estão fazendo um joguinho, vocês estão fazendo uma aplicação, tem algum trabalho numa disciplina que vai ter que fazer uma aplicação grandona, né, ao longo da disciplina, vocês podem usar isso, mas eu quero que vocês façam o passo a passo da documentação, da exploração desse projeto, do desenvolvimento, analisar resultados, mesmo que sejam resultados fakes, moqueados, né, resultados que a gente está criando ali os dados para analisar, mas que proponham essa análise, que façam a visualização dessa análise, discutam essa análise, mesmo que sejam de dados falsos. Vocês não precisam realmente implementar algo aqui, se quiser melhor ainda, claro, né? E aí eu dividi isso em 4 avaliações diferentes, para não ficar uma avaliação só, e também para ir construindo a nota de vocês. Estou usando a média harmônica simplesmente para a galera não entregar os exercícios e parar a disciplina. Eu estou amortizando com 5, então não é para prejudicar ninguém, e eu vou dar ponto extra para compensar esse tipo de queda da média que tem depois, tá, galera? Eu sempre faço isso, arredondo pro teto, eu faço um monte de coisa para compensar a média harmônica, é só realmente para a galera não desistir da disciplina e não entregar, porque tudo aqui é importante para o desenvolvimento de vocês, tá? Então, o que vai acontecer? A entrega final da disciplina vai ser um paper, né? Um relatório técnico em formato de paper, na verdade, não é necessariamente um paper, vocês não precisam publicar, nem nada disso. Claro, se alguém estiver fazendo uma IC, alguma coisa e quiser tentar publicar, eu posso ajudar, a gente pode tentar trabalhar nisso, para tentar fazer realmente a um nível legal, né? Mas a ideia é que vocês vão escrever algo similar a um paper, tá? Eu não vou revisar com a rigorosidade de um paper, nem um paper, sei lá, da SB Games, que é um congresso mais nacional, nem nada. Eu vou revisar como se fosse a primeira vez vocês escrevendo. Não se preocupem com isso, tá? Eu tô avisando pra ninguém se desesperar. Eu vou fazer que vocês corrijam, revisem, na verdade, o paper dos colegas depois dessa entrega do paper. Eu vou ser o terceiro revisor, tá? Mas eu vou distribuir para as outras 2 pessoas, então todo mundo vai revisar 2 papers, tá? E a qualidade dessa revisão, então eu vou olhar o que vocês revisaram, a nota final do paper vai ser a minha, não o que vocês deram, mas vocês vão fazer uma revisão escrita, né, do outro paper, fazendo uma revisão, que eu vou ensinar vocês como fazerem, mas uma revisão crítica, tentar apontar pontos de melhoras e talvez falhas na metodologia e afins, conforme vocês conseguirem. E claro, eu vou tentar, na medida do possível, fazer com que vocês peguem papers de áreas que vocês gostam, que vocês têm mais conhecimento. Na medida do possível, isso não vai ser fácil, mas eu vou tentar, na melhor forma possível, fazer esse tipo de pareamento, tá? Por quê? Porque é super importante vocês saberem olhar um paper e fazer uma análise crítica deles, né? Isso é parte do aprendizado e eu quero que vocês passem por isso, tá? Então eu vou avaliar a revisão de vocês para dar um pedaço da nota de vocês também, tá? Vocês vão, claro,
fazer um videozinho curto, infelizmente, né, não vai rolar a apresentação ali, pessoal, mas a ideia é que vocês façam um videozinho curto para apresentar essa pesquisa de vocês aí, coisa de 5, 10 minutos no máximo, tá? E eu vou visualizar e tal. Como é muita gente, eu acho que não vai dar pra gente pegar aulas para fazer essa apresentação ao vivo, por isso que eu tô pensando em vídeos, tá? Porque são 60 e tantos alunos, mesmo que seja 5 minutos de vídeo, né? Tipo, 5 vezes 60 vai dar 300 minutos, isso dá mais que 2 aulas, bem mais. Então, pegar 3, 4 aulas para isso não tem como, se a gente tem só 14 aulas, porque eu não vou pegar janeiro, já vou avisando, então a gente vai ficar com 14 aulas, eu não vou fazer vocês aparecerem aqui em janeiro nem nada. Então, provavelmente eu vou pegar vídeos, a gente coloca em algum lugar organizado, ou eu avalio todos e deixa pra galera ver os outros e afins, tá? Que é legal ver dos outros. E vão ter alguns exercícios, né, que vai contar com uma outra parte da média. E esses exercícios, galera, eu vou diluir a construção do paper ao longo do semestre, né? Então vocês vão fazer várias entregazinhas que vão basicamente construir o paper para vocês, e quando vocês forem entregar o paper é basicamente juntar tudo num texto só. Então a ideia realmente é fazer um passo a passo ao longo das semanas mesmo, toda semana produzir um pouco para chegar no objetivo final do que a gente tem, tá, pessoal? Então a ideia mais ou menos é essa, tá? Frequência. Não vou contar frequência, né? Estamos aqui online e tal, não vou ficar com essas coisas, não. É legal vocês aparecerem na live, porque essa é uma disciplina que envolve muita discussão e cada um tem o seu próprio projeto, então é legal ter o input dos outros e também a gente tirar dúvida dos outros e fazer toda essa discussão. Eu acho que vai chover aqui, é um vento de chuva do caramba. E aqui negócio, tirou 5, passou, e aí, legal, parabéns. Eu espero que todo mundo passe, né? Eu não... A ideia é todo mundo passar, tá, galera? Fazendo as coisas, né? Não quero que ninguém faça um paper digno de publicação em congresso A1. Não, eu só quero que vocês trabalhem o método científico, tá? Não quero uma rigorosidade absurda nem nada. Eu sei que a maioria da galera aqui nunca fez IC, eu vou chegar nisso mais pra frente. Mas a ideia é que vocês possam trabalhar e possam ter algo que realmente simule bem esse ambiente de ciência e que vocês possam usar o aprendizado. Beleza, pessoal? Eu vou falar um pouco de cada atividade de novo aqui, rapidinho, mas tá nos slides. E aí, eu deixo aberto para vocês perguntarem, beleza? Então, a ideia é que a gente vai ter... Tem 6 exercícios preparados já, na verdade, né? A ideia é ter 6 exercícios para diluir bem a nota e seu passo a passo, tá? Então, vai ter, por exemplo, faz revisão informal de um tópico, descreve a proposta metodológica do seu projeto, planeja os experimentos, né? Esses seriam os níveis dos exercícios. Tem uma tabela com todos daqui a pouco, tá? A ideia é que vocês vão fazer tudo isso individual, mas, na medida do possível, eu quero tentar juntar vocês em grupos de interesse similar, tá? É muito melhor se vocês puderem trabalhar em conjunto e falar, não, o que vocês acham dessa ideia e tal. Eu posso criar salas no Discord para cada grupo, que eu acho bem legal, e vocês podem ir documentando lá, conversando e tal, participar dos outros grupos também, vai que vocês querem. Mas eu acho que é legal para vocês poderem ajudar a trabalhar junto, principalmente quem não está fazendo IC, quem não tem um grupo de pesquisa para isso, tá? Então, eu quero tentar fazer isso ao máximo possível. Eu tenho uma planilha que eu vou passar para vocês depois, para vocês preencherem, tá? E a ideia é que, assim, eu sei que dá para fazer isso na disciplina, eu ainda não vi como fazer, mas eu vou tentar fazer com que cada entrega de vocês seja passada para os colegas do grupo de vocês fazerem uma revisão, tá? Não é dar nota, eu que vou dar a nota, mas eu quero que os colegas de vocês possam escrever formalmente a análise crítica da revisão dos projetos. Então, a galera do grupo em si, né, tipo, aluno X enviou lá o projeto, e aí os outros dois... Talvez sim, Pedro. Assim, eu não dividi, eu quero que vocês tentem se dividir, eu vou mostrar os resultados para vocês, mas como eu não tenho dado a dado de vocês nem nada, e são grandes áreas, né, tipo, eu não sei quem respondeu aqui, são grandes áreas também, não precisa ser naquelas grandes áreas, tá? Até porque vocês vão ver que IA, todo mundo tá em A quase. Então vocês podem se dividir em áreas menores, ou podem formar um grupo maior, não tem problema, tá? E a gente vê como dividir essa análise, mas eu acho legal ter uma revisãozinha de cada um, e aí vocês vão despertando, como posso dizer, esse método crítico ao longo do semestre, para não chegar só no final e falar, ai meu Deus, como eu faço uma revisão, né? A gente vai treinando aos poucos
com cada entrega, os coleguinhas vão lá, revisam, tal, trocam uma ideia. Eu também, obviamente, vou corrigir. De algum jeito, eu vou arrumar tempo para corrigir 60 exercícios entregues, né, 6 vezes e afins, e depois os projetos finais. Vai dar bom, galera. Vai dar bom, né? E exercício, de novo, média harmônica, amortizada, tal, só para vocês entregarem todo mundo, amortizado com 5, e se entregar todo mundo, dou um bônus de 0,5 na média. Pronto, só esse bônus de 0,5 já compensa qualquer problema da média harmônica, né? Só de entregar os exercícios que vocês, em teoria, precisam entregar para conseguir fazer o paper direito. Então, só bônus aqui que eu tô acumulando para vocês, tá? No fim da disciplina, então, entregar o paper, tá? A gente vai ver formatação, tudo no LaTeX, vocês não tem que preocupar com isso, vai pegar uma formatação pronta e usar no LaTeX, tudo bonitinho, né? Não precisa ser uma pesquisa, a gente pode usar um projeto que usa metodologias científicas, vocês podem fazer até um paper de revisão da literatura, se quiserem, não tem problema, tá? Para quem faz I6 ou TCC ou algo assim, vocês podem usar o projeto de vocês, eu até recomendo, aí eu posso ajudar, né, junto com o orientador de vocês, o grupo de vocês, a gente já adiantar o projeto de vocês aqui, aproveitar a disciplina para isso, né, eu acho que é legal, unir o útil ao agradável. Para quem não tem, sei lá, usa um projeto pessoal, tô fazendo um joguinho, tô fazendo um sistema de tal coisa, tô fazendo um simulador de robô, sei lá, usa aí, né, quero estudar machine learning, quero estudar visualização de dados, quero estudar CG, tá, faz o estudo, só que pensa como se fosse um estudo científico, né? Claro que a gente não vai trazer uma inovação, já que você está fazendo um estudo inicial, mas a gente descreve isso usando a metodologia científica, né? Isso que eu quero de vocês. É que até um estudo simples dá para ser usado a ciência por trás disso, né? Então, e a gente vai discutir como, eu vou tentar ajudar vocês sempre, tá? E aí, sei lá, resultado, né? Eu tô lá fazendo tal. Pô, galera, eu não espero que vocês consigam, durante um semestre, né? 4 meses ali na correria, fazer um sistema inteiro para ter resultado, não sei o que e tal. Quem estiver começando agora, faz alguma coisa, faz um mock dos resultados aí, gera uns números aleatórios, uma distribuição que você acha que deveria ser o que vai pegar, uns formulários, né? E como as pessoas provavelmente responderiam o formulário, qual seria o tempo de execução, resultado tal. Faz um mock dos resultados, cria uns gráficos mockados, né? Falsos, assim. Só que é legal analisar e interpretar eles, fazer análise em cima disso. É isso que eu quero ver. Eu não quero ver o dado, se deu certo, se deu errado. Eu quero ver a análise, tá? E a revisão, claro, antes de vocês começarem a fazer, pá, dar uma revisão, ver a literatura, o que as pessoas já pesquisaram, não pesquisaram, isso também vai ser legal. Beleza, pessoal? A apresentação aí em vídeo, né, 5, 10 minutinhos. Então, é uma simulação bem mais rápida e básica do que vocês, por exemplo, apresentariam num congresso ou na defesa do TCC de vocês, com muito menos rigor, tá? De novo, tô falando, eu vou pegar bem leve na correção dessas coisas, tá? Não vou falar, ai meu Deus, você não fez um TCC, não. É o objetivo da disciplina. E aí, revisar então a galera. Cada paper, 3 revisores, eu mais 2 alunos. Então, cada um revisa o paper, 2 papers, né? A nota, vocês não vão dar nota, vocês vão fazer uma revisão crítica em si, tá? Apontando acertos e erros, o que poderia ser feito melhor. É realmente fazer uma análise crítica, tá? E aí eu reviso, né? Eu corrijo a revisão de vocês para dar a nota de vocês pela revisão, tá? Então, isso são as entregas, tá? Antes de eu ir para a próxima parte, isso vão ser as entregas, tá, galera? Eu peço para vocês, por favor, não se desesperarem, tá? A ideia é que não seja nada muito maçante, né? A ideia é 2 horas de trabalho por semana, que é o tanto de crédito de trabalho da disciplina, e aí a gente vai usar bem essas 2 horas para fazer tudo isso, tá? Então, de novo, eu não quero que vocês saiam desenvolvendo um projeto durante a disciplina, eu quero que vocês saibam como descrever o desenvolvimento de um projeto ao longo da disciplina, como analisar criticamente um projeto de outra pessoa, né? Então, esse é o foco, tá? O tio Leonardo não tá falando para vocês desenvolverem um TCC durante a disciplina de metodologia, beleza, galera? Tamo entendido aqui? Alguém tem dúvida? Tá tranquilo? Beleza? Beleza. Eu vou mostrar, eu tenho já até o cronograma da entrega de cada coisa que eu vou mostrar mais para frente, tá? Se tiver dúvida, pergunta, beleza? Então tá. Atendimento, galera. Quem já teve aula comigo sabe, eu fico lá no Discord, né? Eu fico lá, respondo, pá. Se vocês acharem que precisa de um horário de atendimento, eu faço um com vocês, mas vocês sabem que eu tô sempre lá, trocando ideia. Mas a gente pode fazer, sei lá, um horário pra eu entrar lá no Discord, tirar ideia da galera e tal. Eu acho que vai até ser bom, dependendo, pra trocar ideia das pesquisas, né?
E aí o pessoal também pode se ajudando, vocês mandarem no Discord, porque a ideia é que todo mundo trabalhe para se ajudar aqui. A gente faça um big grupo de pesquisa ali, né, se ajudando, tá? Eu vou tentar, na medida do possível, ajudar vocês a nível mais ou menos individual em cada um dos projetos, né? Claro, quem já tiver com ICTCC, por favor, tente usar o ICTCC e ajuda do orientador e afins, porque eu não tenho monitor nem pai, né? Como a gente está com escassez de recursos e tal, eu nem pedi, porque eu sei que uma disciplina optativa ia ser difícil de conseguir, é melhor deixar para a galera das obrigatórias que realmente precisam do recurso. Mas eu vou, na medida do possível, tentar ajudar todo mundo nos projetos, que é o projeto de todo mundo e afins. Mas se vocês puderem ir se ajudando, é melhor ainda, que aí todo mundo consegue melhorar a qualidade do trabalho, tá? Bem, evitem mandar mensagem privada para mim no Discord, no Telegram afins, porque eu recebo muita mensagem todo dia, é bem provável que eu me perca, eu posso demorar para responder, eu posso esquecer que responde ou não. Se vocês precisam de alguma coisa muito específica e pessoal tal, manda e-mail que é melhor, tá? Eu tendo a separar os e-mails importantes, mesmo que eu demore um pouco para responder, eu vou lembrar que eles existem. No Telegram, no Discord fica mais difícil de eu lembrar que existiu ou não, tá? E tem hora que eu tô online, mas eu tô fazendo 200 milhões de outras coisas, eu só olho e falo, alguém mandou mensagem, eu esqueço. Então, tentem evitar isso, para não perder as mensagens de vocês. E dúvidas, de modo geral, manda no geralzão ali no Discord, para todo mundo poder palpitar e ajudar, tá? Aqui. Estamos usando aí disciplinas, acho que todo mundo tá lá, tudo bonitinho. Vai ficar lá as aulas, materiais didáticos, cronogramas, provas. Aliás, não vai ter prova, cancela as provas aqui, eu esqueci de tirar. Avisos e recados, de modo geral, tá? As entregas das atividades também eu vou deixar lá. Vou ver como faz essa parte dos outros olharem. Eu sei que tem uma opção assim, eu só nunca fiz. Mas vai dar bom, vai dar bom. O Discord, então, a gente tem lá o servidor, acho que tá todo mundo lá. Pra galera tirar dúvidas, discussões, os avisos e recados, eu vou deixar principalmente lá, mais que no disciplinas, que é mais fácil de vocês verem também e tal. Compartilhar paper, pesquisa, material, eu fiz uma aba, então, vocês olharem aqui, né? Eu fiz aqui. Então, tem um canal aqui só para material e artigo, usem à vontade. Esses avisos, principalmente eu vou ficar colocando avisos aqui principais. Quando eu soltar a nota, eu coloco aqui. Qualquer coisa de boa-vinda e regra eu vou deixar aqui, mas não vou colocar muita coisa. Uso o canal geral para qualquer dúvida geral aqui bonitinha. Qualquer dúvida aqui específica, pode mandar direto no canal de dúvida. Quer papear, falar coisa aleatória, fala aqui no random. Tem os canais de voz e aí, se der tudo certo, eu vou criar mais canais para cada grupinho aí de pesquisa para ficar mais fácil de vocês se comunicarem, tá? E aí vocês podem usar isso aqui à vontade, beleza? Vamos lá. Evita muito spam desnecessário, mas usa o random. Usa o random, pode spamar no random à vontade ali, mas não dos outros canais, tá? As aulas, então. Como eu disse, não vai ter presença, né? O random, é grande random ali, grande random. Dúvidas, galera? Vai perguntando. Se quiser usar microfone, melhor ainda, vai lá, levanta a mão, pá, quando eu terminar a sentença, vocês podem falar, pode trocar ideia, né? Essa é uma disciplina que é para ser bem dinâmica, bastante interação com vocês. Então, eu ficaria muito feliz se vocês quiserem papear. Quer ligar a câmera, não quer ligar a câmera também? Não vou obrigar ninguém a fazer isso. Quer trocar ideia? Vamos conversar, pá. Vamos ficar num clima bem de boa, porque isso aqui é uma disciplina muito mais de discussão e construção de conhecimento com todo mundo junto do que eu só falando. Mas se ninguém falar, vocês me conhecem, eu vou ficar falando a aula inteira, não tem problema. Coisa para falar eu tenho, né? Mas se vocês quiserem ir perguntando as coisas, trocando ideia e tal, fiquem à vontade, tá? É claro, né? Bom senso, espero que não surja o famigerado aluno que vira e mexe aparece, que fica perguntando a aula inteira e não deixa ninguém mais participar, mas eu tenho certeza que não vai acontecer isso aqui com vocês. Mas é sempre bom senso, é legal, porque infelizmente não dá para eu cuidar particularmente do projeto de todo mundo a esse nível, tá? Mas fiquem à vontade para perguntar as coisas, trocar ideia, falar coisas e afins, né? Sugestões, galera, reclamações da disciplina e tal, eu tô sempre muito aberto com isso, né? Muita gente já teve aula comigo, sabe como é o esquema. Chega lá, fala, ó, Léo, eu acho que isso tá muito legal, ó, Léo, tenta fazer tal coisa, tal, talvez fosse melhor tal coisa. O que for possível fazer, eu vou tentar, tá? Na medida do possível.
Eu provavelmente vou fazer um formulário de feedback depois, pro meio do semestre, depois outro no final, alguma coisa assim. Vou ver se eu consigo fazer. Dá um trabalhinho fazer e avaliar depois, tá? Mas fiquem à vontade, tá? Pra falar de qualquer coisa que vocês precisarem. E sobre os prazos, galera, como tem um tanto limitado de tempo e como as coisas são meio uma dependentes da outra, vai ser muito ruim de adiar os prazos das entregas, tá? Eu tô dando um prazo razoável, só que não se enrolem nas entregas, tá? Eu vou passar o cronograma daqui a pouco e assim, vocês sabem que eu não ligo muito de adiar prazo, o problema é que tem muita coisa para corrigir e revisar e que eu preciso dar um feedback relativamente rápido para vocês não fazerem coisa errada. Então, vai ser meio difícil de adiar coisas por causa disso. Bom, o cronograma, como eu falei, tá aqui, né? As datas de aula. O que a gente tem aqui? Hoje a gente vai ter apresentação e o que é ciência. A aula que vem, tipos e temas de pesquisa, métodos científicos, aí tem um feriado, revisão da literatura e ferramentas, hipótese, questão, problema e design de experimento, sem comp, desenvolvimento e escrita científica, feriado, discussão de artigos, né? Eu vou trazer alguns artigos especiais para a gente ver. Dependendo do quão adiantado ou atrasado a gente tiver, eu pulo isso, porque eu já vou, durante as aulas, tentar trazer pedaços de artigos para a gente discutir a cada pedaço do tema, tá? Para não ficar só a parte teórica. Análise de experimentos, ferramenta de apoio, então falar um pouquinho de Python, um pouco de Google Sheets e afins e tal, para a gente ver como a gente analisaria os documentos e tal. Conclusão, agência de fermentos, sociedades, propriedade intelectual, né, uma parte um pouco mais de ética também aqui. Talvez eu jogue isso direto para ética depois, vamos ver como vai ficar o andamento da história. Vou falar um pouco de análise crítica, revisão de trabalho, ferramenta de apoio, como a gente pode verificar plágio, essas coisas, tem bastante para fazer, inclusive para vocês não mandarem trabalho com trechos de autoplágio ou coisa assim, tem como usar ferramentas assim. Se a ideia sobrar tempo, discutir um pouco de artigo aqui. Divulgação científica, ética na ciência, eu acho legal trazer um pouco de divulgação científica, é um tema que está bem alto com a pandemia e afins, tá? Eu separei essas duas aulas para as apresentações, mas dependendo, eu posso usar para discutir mais os trabalhos com vocês, né, aqui, e aí deixar a apresentação só para quem vê depois no YouTube, quem quiser. Vamos ver como fica, tá? O que eu queria mesmo é conseguir ter essas duas aulas mais livres, assim, para vocês focarem em entregar as partes finais dos trabalhos, tá? Então, abertura dos exercícios e entrega dos exercícios, eu tentei separar aqui para ficar bem claro. Hoje tem um exercício muito difícil, que é vocês tentarem formar o grupo nas planilhas, tá? Vocês têm 2 semanas para fazer essa atividade muito difícil, tá, pessoal? Então, para ninguém ficar sofrendo com formar grupo, vale nota até, ó, tá ganhando nota só para formar os grupos, né, galera? Semana que vem, eu vou falar de tipos de temas de pesquisa e eu vou querer que vocês façam 2 parágrafos ali falando da descrição do tema de pesquisa escolhido. Olha só, mais uma atividade que vai tomar 2 semanas vocês fazerem isso. Vocês vão ter 2 semanas para falar do tema de pesquisa de vocês, pensar sobre isso e ver só não precisa fazer uma revisão nesse ponto, mas só discutir o que vocês querem ou não, claro. Já dá uma lida, né? É bom adiantar. Depois que a gente fala de revisão de literatura, mais um exercício para vocês fazerem uma breve revisão, escrever uns 3 parágrafos de revisão da literatura sobre o tema, né, citar os artigos mais recentes e tal, do que pode abordar o tema que vocês querem. O outro exercício, formular qual a hipótese que vocês querem com a pesquisa de vocês, a questão em si, né, e qual é o design inicial do experimento de vocês. Não precisa ser o design final, mas vocês já proporem algo e a gente poder avaliar e dar um feedback, porque o experimento depois de feito não tem como mudar, muitas vezes, tá? Aí mais 2 semanas, percebam que tá aqui, ó, 15 dias cada entrega, basicamente, tá? Formular o desenvolvimento, passo a passo, quais seriam os algoritmos que eu usaria, como eu faria essa análise, como eu desenvolveria as coisas, tá? Então, tá aqui também. O seu exercício é analisar os dados do experimento, deixei bem para frente aqui, né, que seria então, como que eu vou analisar os gráficos, as tabelas, né, como que eu faço isso, análise estatística, eu vou falar um pouco com vocês, que é bem importante a análise estatística pra gente, tá? E aí depois foca na escrita do paper, que é basicamente juntar isso daqui em uma coisa só, com os feedbacks e afins e melhorar, entregar o paper aqui, né? Na hora que entregar o paper, já passa a visão para os pares, vocês vão ter 3 semanas para vocês revisarem o paper dos coleguinhas e fazer a apresentação de vocês, tá? Que eu preciso que vocês entreguem a apresentação um pouco antes da revisão em si de vocês, para eu pelo menos
corrigir a apresentação e depois a revisão, que senão eu vou ficar louco em dezembro, tá? E essa é a ideia, então, do nosso cronograma, tá? As entregas não estão muito sujeitas às mudanças, mas o conteúdo de cada aula posso ir adaptando, dependendo do quanto vocês estiverem mais interessados ou não em tais tópicos, e eu for achando materiais mais legais. Beleza? Tranquilo aqui? Eu não vou pegar janeiro, tá? Eu precisaria, em teoria, pegar mais uma aula em janeiro, mas eu não vou fazer isso com ninguém aqui, pelo amor de Deus. Né? 20 de dezembro já tá bom, férias, beleza, tá? Tranquilão, tranquilão, belezinha, suave. Acho que sim. Ou seguindo adiante, alguma coisa. Ah, fala, Giovana. Pode mandar. Dá pra me ouvir? Dá sim, pode falar. Beleza. Então, é que eu faço IC, aí pra formar o grupo eu tenho que achar outro coleguinha que queira fazer o trabalho final sobre o tema da minha IC, é isso? Não. Vamos lá. Isso é uma ótima pergunta. Galera, os trabalhos a gente vai fazer individual, tá? A ideia de formar os grupos são grupos de, digamos assim, interesses comuns, para se ajudar. Não é, tipo, fazer o mesmo trabalho, mas, por exemplo, se a gente tá... Vou citar o meu exemplo só porque... Pessoas que querem trabalhar, por exemplo, com geração de conteúdo para jogos, por exemplo. Sei lá, se a gente tivesse várias pessoas, né? Cada um poderia estar fazendo uma coisa, sei lá, um cara está desenvolvendo níveis usando gramática formal, outra pessoa está desenvolvendo quests usando redes neurais, ou outro está fazendo outra coisa, tá? Essas pessoas teriam uma temática em comum e poderiam se juntar num grupo para ajudar uma a outra a discutir, trocar ideia, né? Aí, quando a pessoa entregasse a visão da literatura, a outra pegasse as coisas e falar, pô, você podia... Eu lembro de um artigo tal que você podia usar aqui, sabe? Tipo, nossa, isso do seu desenvolvimento, cara, por que você não tenta, talvez, usar algoritmo tal, né? Ou senão, tipo, olha, o seu desenvolvimento, você tá falando de usar tal coisa, mas toma cuidado, porque isso aqui pode não dar um resultado legal, né? É mais nesse sentido, tipo, claro que não vai ser uma coisa... Muitas pessoas aqui não estão fazendo isso, então não vai ser uma coisa que todo mundo vai estar desenvolvendo, né? Isso, é um grupo de estudos. Isso, exatamente isso. Exatamente isso, né? Então a ideia é que vocês se ajudem. Como se a gente estivesse fazendo grupinhos, assim, de pesquisa. O artigo... Na verdade, galera, o artigo... Preferencialmente era legal vocês se escreverem em inglês, mas pode ser em português também, tá? Eu não vou chegar a cobrar isso, mas assim... Uma coisa que a gente vai acabar discutindo é que a parte acadêmica é muito focada ao inglês, né? As publicações até mesmo de congressos brasileiros costumam ser em inglês, porque é o jeito de você alcançar mais publicações, mas não tem problema fazer em português, tá? Eu corrijo, não tem problema nenhum. Se quiser fazer em inglês também tá ótimo, né? Melhor ainda, né? Vocês treinam o inglês de vocês também e é bem legal, mas fica à vontade, tá? Giovana, tirei sua dúvida? Tá tranquilo? A única outra coisa é, você espera um mínimo ou um máximo de pessoas? Ó, assim, eu não tenho em mente, mas eu acho que assim, sei lá, se quiserem formar um grupo de 20 pessoas vai ser meio várzea. Mas assim, se vocês quiserem fazer um grupo de 3 pessoas, ou de 5 pessoas, ou de 8 pessoas, desde que vocês consigam manter uma comunicação legal e aí a gente divida depois, né? A ideia é tipo, fulano entregou o trabalho, então o ciclano vai fazer uma revisãozinha ali na disciplina só pra eu ver ali como tá o estado da análise crítica e tal. Tá ótimo, tá? A gente pode ficar bem flexível em relação a isso. Eu não tenho muito problema. Eu só queria que vocês evitassem de fazer sozinho, porque não é legal trabalhar sozinho, vindo de alguém que trabalhou muito tempo sozinho em pesquisa, tá? Não é muito legal vocês não terem ninguém para discutir. E eu acho que seria legal trabalhar junto. Mas sei lá, se você estiver fazendo um TCC muito específico, uma IC e tal, e já tem o seu grupo, já tem o seu orientador e tal, e falar, não, eu vou sozinho que eu já tenho meu grupo, tá de boa. Tudo bem para mim também. Só me avisem, tá? Beleza, então. Muito obrigado, Léo. Nada. Tranquilo, galera. Beleza, o resto, qualquer coisa vocês vão perguntando, tá, pessoal? Eu terminei aqui a apresentação, tem mais coisa, então vou embora. A bibliografia do Júpiter tem todos esses caras aqui, que é um monte de coisa meio desatualizada ou meio estranha. O que eu vou usar muito, galera, para essas aulas bases é o livro da Lakatos e da Marconi, este aqui, que eu achei bem legal, eu comecei a ler. Ele é muito teórico, em termos de metodologia científica em si, e é voltado mais para a área de humanas, então algumas aulas iniciais eu vou usar um pouco ele, mas o livro principal é o do Waslawik, esse último que tá aqui,
a metodologia de pesquisa para a ciência da computação. Ele é bem curtinho, né? Então, por isso que ele é muito usado, ele é bem focado e curtinho, como a gente tem poucas aulas, não tem como fugir muito disso. E eu também vou trazer outros assuntos que não estão diretamente aqui com o livro, tá? Eu vou estar sempre tentando usar as referências aqui para vocês não se perderem. Beleza? Então, o livro do Oslavik eu recomendo muito, se vocês tiverem condição de encontrar ele e ler ele e afins. É um livro muito legal de usar de base. Tá? O resto é um pouco mais avançado, específico, eu vou pincelar as coisas e aí quem tiver muita curiosidade pode ir atrás, tá? Mas esses dois nem estão na bibliografia do Júpiter, o que é uma pena, porque são livros muito interessantes, tá? E esse livro aqui é uma referência universal quase de metodologia científica em qualquer outro curso quase de metodologia, tá? E tem uma playlist muito boa que eu vou mandar depois para vocês no Discord, que teve um curso de verão ano passado da universidade de algum lugar que eu esqueci agora, que são uns 20 vídeos muito bons, que é legal, eu ainda não vi todos, mas é muito, muito legal, o Moacir que me recomendou, beleza? Então, pessoal, vamos aqui. Brigadíssimo por responderem, 40 respostas, fiquei muito feliz, não esperava, né? Isso é muito legal para a gente se guiar aqui na disciplina, né? Então, a motivação de vocês é muito legal, eu fico muito feliz que 62% dos respondentes gostam de mim, eu também gosto muito de vocês, obrigado, né? Para a galera do Créditos Fáceis, eu acho que eu trouxe umas más notícias, tá? Eu espero que, assim, não desanime vocês, mas não vai ser muito coxa, não. Não quero reprovar ninguém, eu acho que todo mundo vai fechar com uma nota boa. Geralmente todo mundo fecha com 8, 9, 10 comigo. Mas, assim, não vai ser tão fácil assim, tá? Vocês vão precisar fazer as coisas e entregar. Eu só quero isso, que vocês façam as coisas que vocês precisam fazer com o tempo de crédito de trabalho da disciplina, tá? Quer saber mais sobre a área acadêmica? Legal, muito bom, né? E aí vocês podem decidir depois, não tem problema nenhum, né? Quer fazer ICTCC ainda? Legal, muito bom, né? Acho que a gente precisa de mais cientistas no país, mesmo com todo esse sucateamento. Galera fazendo IC são 11 pessoas, né, aparentemente, aqui. Não é muita gente, mas já é legal. Então essa galera já vai ter uma ajudinha aí na IC com essa disciplina, tá? Então, a pessoa faz estágio de pesquisa, possível alteração da grade, socorre a remoção de física básica, laboratório de física 1, olha só, né? Não fazer física, olha só, muito bom, né? Muito bom. Tá fazendo essa disciplina com o intuito de me guiar se segue na área acadêmica ou não, maravilha, se quiser conversar comigo sobre isso, fica à vontade, né? Esperando substituir física, olha só, muito bom. Adoro, muito bom, galera, tá certo mesmo, lá de física não serve pra nada. Mas a maioria da galera gosta muito de IA, né, das áreas de IA, então, aqui, né, aprendizagem de máquina, mineração de dados aqui, linguística também, computacional, outra área muito legal, né, eu manjo um pouco das duas. Computação bem inspirada também tem muita coisa legal, gosto bastante, né? Visualização, imagem, computação gráfica, já trabalhei um pouco também, acho muito legal, muito importante. Outra área bem legal que tá ganhando bastante aqui. Engenharia de software e SI, legal também, bem legal. Não manjo muito, mais arquitetura do que engenharia de software, mas também é uma área com bastante gente no ICMC pesquisando, né? Computação aplicada à educação, bem legal, já trabalhei um pouco com essa área, acho bem legal. Base de dados e imagens, bem da hora também. Gosto de BD, nunca trabalhei direito com, mas legal. Análise de padrões, data science, ali rolando bastante. Joguinhos, yay, boa, melhor área. Redes inteligentes, bem da hora. Bem longe do que eu faço, mas bem da hora. Robótica móvel, já mexi bastante também, bem legal também. Sistema distribuído e programação concorrente, Deus tem piedade das almas de vocês, não é fácil. Sistemas embarcados evolutivos, área do meu orientador, olha só, né? Basicamente minha área por tabela, mas estamos aí. Sistemas web, multimídias interativos, bem da hora, fazer sites, eu não manjo, mas é nóis. Neurociência computacional, muito bom, o Rosa mexia com isso, eu fiz disciplina disso no meu mestrado, bem legal, de interface cérebro-computador. Ótimo, vamos aprender a diferença um pouco de aprendizagem de máquina, mineração e bioinspirada, tamo aí. A maioria dá overlap, né? Teoria de informação, legal, legal. Segurança da informação também, muito bom, muito legal. Difícil pra caramba, não manjo nada, admiro muito, né? A grande maioria da galera tá no segundo ano aqui, né? Algumas pessoas no terceiro, outras no quarto, algumas no quinto, e as pessoas preferem não comentar, eu entendo, não é fácil. A graduação nem sempre é feliz com a gente, não existe problema nenhum nisso, a galera tá normal, não tem problema. A grande maioria das pessoas não tem experiência em pesquisa, então eu já
pensei em preparar essas coisas pensando que a galera não ia ter muita experiência, tá? Baseado nas respostas de vocês. Claro, tem algumas pessoas que têm um pouco mais de experiência, né? Aqui, esses 20% da turma aqui tem um pouco mais, né? Mas tentando pegar mais a maioria, eu vou tentar pegar um ritmo mais da ideia que a pessoa não tem experiência, até porque quase ninguém aqui já publicou alguma coisa. E isso é ótimo, né? Não precisa ter feito isso para fazer a disciplina e a gente vai aprender um pouco sobre isso aqui, tá? Tem alguns comentários bem legais aqui, mas nada muito importante para falar com vocês, mas eu vou tentar falar sobre revisão sistemática da literatura. É um negócio que eu nunca fiz, porque na computação a gente faz muito pouco. A engenharia de software é a área que mais acaba fazendo isso, mas é claro, eu vou tentar trazer para vocês como fazer e como fazer uma revisão sem precisar de revisão sistemática, tá? Você não precisa fazer a revisão sistemática em si para fazer uma revisão para o seu artigo, mas você pode fazer e é bem legal fazer, beleza? Então, pessoal, brigadíssimo por responderem, tá? Se alguém mais quiser responder, vai respondendo aí, não tem problema. E eu acho que essas informações são muito valiosas para a gente entender como a galera tá fazendo aqui, tá? Então, pessoal, beleza. Eu vou falar um pouco do que é ciência. Eu não sei se eu termino tudo isso daqui hoje, mas eu quero falar um pouquinho disso, falar um pouco da minha trilha, assim, né, do que eu fiz aí para servir de exemplo para vocês e vocês trocarem ideia depois, tá? Mas eu vou trazer um pouco da formalidade por enquanto, se o Kefka deixar, que o Kefka hoje tá atacado. Oh, meu Deus! Tá muito atacado. E o que é ciência, né, galera? A gente tá falando aqui de metodologia de pesquisa. Vamos começar falando o que é ciência, então, tentar estabelecer, porque não é fácil, tá, galera? Não existe um termo direto que vale o que é ciência, tá? De modo geral, é o esforço para descobrir e aumentar o conhecimento humano, né? Como a realidade funciona, como ela poderia funcionar. Não é a busca de soluções, mas das explicações, tá? O conhecimento tecnológico, que a gente está muito acostumado no nosso curso, ele busca soluções. A ciência não necessariamente busca soluções, ela busca explicar as coisas, né? Não necessariamente uma pesquisa científica vai ter uma solução, vai ter como resultado um produto, né, algo que altere o mundo real, mas ela pode ter, não necessariamente não tem, tá? Mas o que busca a solução mesmo, que a gente faz aqui direto, é conhecimento tecnológico, né? O que a gente desenvolve um sistema para alterar a realidade, buscar uma solução para resolver algum problema diretamente, tá? A ciência é o conhecimento transmitido através de treinamento apropriado. Ele é obtido de modo racional e ele é conduzido através de procedimentos científicos, que é o que a gente vai estudar muito. Quais são esses procedimentos, tá? Ela é muito diferente do senso comum por causa da forma em que a gente elabora o pensamento científico versus o pensamento senso comum, o modo ou o método, né, que a gente vai estabelecer se algo é uma verdade ou não, e os instrumentos que a gente usa para verificar, então, se isso é verdade ou não, tá? Ela não é o único meio para obter o conhecimento e a verdade, apesar de ser o mais confiável e replicável e por isso mais recomendado, tá? Mas o mesmo objeto ou fenômeno pode ser observado tanto por um cientista como uma pessoa comum, tá? A forma que a gente observa isso é que determina se isso gera conhecimento científico ou popular, né? Então, um exemplo que a galera usa muito, né, o seu Zé que tá lá cuidando da fazenda dele, agricultor e tal, não necessariamente ele tem uma formação científica, ele pode ter aprendido aquilo com o pai, com o avô, né, com os vizinhos, com os colegas e faz uma ótima plantio, faz uma ótima colheita, né? E ele não está usando método científico, mas ele conseguiu entender o funcionamento, né, das plantas, o necessário para conseguir lucrar, para conseguir manter sua vida. Mas um cientista, né, um agrônomo, um engenheiro agrônomo, ali alguma coisa assim, ele tem todo um conhecimento mais racional, mais científico, mais experimental, que ele vai olhar e falar, olha, tais sementes precisam ser plantadas de tal profundidade, com tal distanciamento entre si, com o pH do solo X, com compostos, né, a composição do solo mais adequada seria essa, a data de plantio melhor seria aquela, o tanto de rega é tal, você precisa adubar de tal jeito, seria bom você colocar outros plantios rotativos, outros plantios dividindo a área tal, para maximizar isso, né, sabendo quantias, sabendo detalhes, sabendo por que isso acontece, né, sabendo o quanto isso melhora em relação a não fazer, né? Então, isso é a diferença da ciência para o senso comum, né?
O senso comum, né, o agricultor padrão, ele dificilmente vai entender por que aquilo está fazendo. Claro que pode, claro que ele pode ser versado na ciência, claro que ele pode ter o conhecimento, mas normalmente ele não precisa se preocupar com aquilo, ele não precisa ter o conhecimento do método, ele não precisa ter o conhecimento do porquê aquilo está fazendo, porque a humanidade evoluiu sem saber isso, a ciência é recente, né, e a agricultura é algo que a humanidade faz aí há 10 mil anos, né, então, mais até um pouco. Mas, então assim, existe essa diferença, e claro que você consegue chegar em boas respostas, ou até a resposta mais certa que tem, sem precisar do método científico. Ele não é a única verdade universal, mas ele é a melhor ferramenta que a gente tem para estabelecer essas verdades, ou pelo menos como criticar uma verdade e tentar chegar numa coisa melhor ainda, né? A ciência não é perfeita, a ciência não é absoluta, a ciência precisa ser falível, que a gente vai ver daqui a pouco. Ela precisa ter jeito da gente criticar a ciência e mostrar que ela tá errada e que tem outra coisa mais certa do que aquilo, se tiver outra, óbvio, tá? E aí a gente tem o senso comum, ele é muitas vezes baseado no bom senso, que é algo que aspira à racionalidade e objetividade, né? Então, a racionalidade é a sistematização coerente dos enunciados fundamentados e passíveis de verificação. Então, eu estou coerentemente pensando em como isso, aquele problema é formulado e como eu posso verificar aquilo seguindo, então, esse passo a passo, esse sistema que eu criei. E objetividade, então, é a construção de imagens da realidade verdadeiras e impessoais, né? Eu tento racionalmente pensando as coisas, ser impessoal, não depender do meu ponto de vista, da minha emoção, da minha vivência. Mas é limitado, o bom senso trava ali até certo ponto. A gente vai colocar nossos sentimentos pessoais ali, nossa visão pessoal, né? Ele é um modo coerente e espontâneo da gente conhecer. A gente vai adquirindo trato direto com as coisas, com os seres humanos, na nossa vida, no nosso dia a dia, né? Então, a gente não vai se preocupar por que que chove, quando a gente tá só vivendo a nossa vida no dia a dia. Nossa, por que que tá fazendo fumaça? Ah, por que que, sei lá, essa plantinha nasceu aqui, né? Então, a gente só olha e fala, nossa, aconteceu, né? Aconteceu. Da hora. Beleza. E a gente vai, no máximo, ter uma dedução lógica com o que a gente já sabe e falar, ah, funciona de tal jeito, porque eu acho que funciona, né? Eu acho que é assim, não tenho certeza, mas, bom, não tenho um especialista brotando do chão para perguntar, então eu vou levar na minha vida que funciona assim. E a ciência é você realmente pegar, estudar aquilo e parar e pensar, não, mas por que que isso acontece? Como isso acontece? Eu consigo replicar isso? Né? Então, existe uma grande diferença. O conhecimento popular, galera, ele é considerado superficial, sensitivo, subjetivo, assistemático e acrítico. O que é isso? Né? É o superficial, foco na aparência, né? No que se comprova estando junto daquilo. Porque eu vi, porque eu senti, porque disseram, porque todo mundo diz, né? Ah, por que tal coisa? Ah, porque todo mundo disse, né? Ah, mas por que que astrologia funciona? Ah, porque eu olhei o horóscopo e deu certo, né? Claro, obviamente, né? Ele é sensitivo, ele depende das vivências, do estado de ânimo, da emoção do dia a dia, né? A gente vai tentar buscar explicação de acordo com o que aconteceu ali, né? Se a gente, sei lá, passou debaixo da escada e caiu um balde na nossa cabeça, a gente vai olhar e falar, nossa, passei embaixo da escada dá azar, é isso, tal. Se a gente passar embaixo da escada e nunca caiu um balde, ninguém vai pensar nisso, que dá azar ou não. Então, baseado na vivência de uma pessoa específica que acontece esse tipo de coisa, né? Ele é subjetivo, sujeito que organiza suas experiências e conhecimentos, né? Ele mesmo, não é outra pessoa, ele não consegue compartilhar, né? Ele adquire sozinho, ele ouve dos outros e ele mesmo organiza o que ele acha certo e errado que ele ouviu, tá? Então pode estar lá o cara mais especialista no assunto falar para a pessoa que tal coisa funciona, e se a pessoa acreditar puramente no conhecimento popular, ela vai olhar, ah, não foi com a cara dele. Eu prefiro ouvir o pastor da igreja. Acontece, isso é conhecimento popular, né? E ele é assistemático. Ele não tem uma sistematização da ideia. Não existe um sistema para eu adquirir nem validar as minhas ideias. Ele só rola, né? Tá acontecendo, aconteceu, acabou, né? E ele é crítico. Então, existe a pretensão, né, que os conhecimentos são verdadeiros ou não se manifestam de forma crítica. Eu não consigo criticar um conhecimento popular. Se a pessoa fala que manga com leite mata, ela não vai tentar comer a manga e tomar leite para verificar ali. Ela vai falar, não, mata, não faz isso não, você vai morrer, né? E aí se você falar que você fez isso, ela vai falar, ah, mas você não era o leite certo, né? Pela ciência, exato, né? Então,
que eu disse, manga com leite faz mal. Isso é senso comum que as pessoas acabaram desenvolvendo e que eu descobri preparando a aula, que eu fui procurar, que eu nunca tinha procurado. Olha só, né, como a gente vive no senso comum de boa, a gente sabe que é mentira, né, mas eu pensei, pô, mas de onde surgiu isso? Eu descobri que era na época da escravidão, que basicamente, como os escravos comiam muita manga e o leite era caro, os senhores de engenho falavam que manga com leite matava para os escravos não tentarem tomar leite. Olha só, né, e aí até hoje, pelo menos não sei vocês, mas minha avó vivia falando que manga com leite matava, né, então um negócio aí de 200, 300 anos atrás que se manteve pelo senso comum, certo? Por falta de verificação científica e tudo mais. E, claro, hoje em dia tem verificação científica, mas as pessoas não vão atrás de saber. Acontece, né? Tem muita coisa que nós mesmo, que estamos aqui na universidade, somos cientistas, a gente não sabe. A diferença é que quando a gente se depara com isso, a gente precisa, como cientistas, a gente precisa olhar e falar, pô, eu não posso sair aí espalhando merda. Eu não posso sair aí espalhando fake news, né? Eu preciso verificar isso antes de falar para os outros. Isso é verdade mesmo? E a gente tem essa obrigação moral, ética, como bacharelandos, né, como cientistas aqui, de fazer isso, tá? Tomar banho depois de comer também, pular na piscina depois de comer, tem tudo, tem várias coisas assim. Se você se molhar, você pega resfriado, né? Você pega gripe, um vírus vai entrar em você só porque você se molhou. Tem várias coisas assim, né? Tem algumas que tem algumas explicações que aumentam a probabilidade, afins, mas, claro, não tem nada assim, né? Eu trouxe isso aqui como um extra, galera. Eu tinha até aberto aqui. Que a gente não vai falar muito de lógica, porque a computação não usa tanto a lógica no processamento científico, mas a lógica em si, ela é muito especial para a ciência, para a gente comprovar, principalmente ciências puras, né? Mas eu acho importante saber um pouco de falácias, eu provavelmente vou trazer isso de novo mais para frente, que são argumentações que tentam negar a lógica. E, infelizmente, às vezes a gente usa isso no dia a dia, mais do que a gente devia. E muitas vezes a gente acaba sem querer usando isso para defender nossas próprias pesquisas, por exemplo, nossos próprios argumentos científicos. Então eu trouxe aqui, tem até um pack no Telegram desses stickers que eu acho muito bom, que são as falácias lógicas, né? Que são tentativas de argumentação que são contra a lógica e tentam quebrar a lógica e tentam prejudicar a lógica e atacar a lógica das pessoas, tá? Eu trouxe alguns aqui, vocês podem ver o baralho depois. É bem legalzinho, eu acho bem bonitinho e bem didático, né? Por exemplo, o argumento de espantalho, né? Você vai lá e distorce um argumento para tornar ele mais fácil de atacar. Então você distorce o que a pessoa falou. Isso acontece pra caramba no Twitter. Nossa, esses fins de semana aconteceu uns rolezinhos desses. Que eu tava falando um negócio, a pessoa foi, interpretou de maneira diferente, falou que eu falei uma coisa que eu não falei e tentou usar isso para me atacar, sendo que eu não tava falando nada daquilo. Isso acontece de monte no Twitter, galera. Nossa, rede social que mais acontece, né? Então, por que combater o argumento real do oponente se podemos transformá-lo numa coisa mais fraca e bater à vontade, né? Então, ao invocar o poder do espantalho, o oponente é reduzido a uma caricatura tosca, pronta para apanhar mais que vaca na horta. Tudo bem que não é o inimigo real que ele está se batendo, mas quem liga, né? Tem a falsa causa, né? Afirma que uma relação real percebida entre duas coisas significa que uma é a causa da outra. Então, você pode pegar e tem várias relações causais, por exemplo, nossa, na pandemia teve um monte que rolou aí do tipo, mas porque tal país não vacinou direito, né? Mas ninguém morreu, por quê, né? Era porque os caras não tinham teste, né? A Índia. Nossa, a Índia não tá fazendo nada aqui, mas nossa, não tá tendo caso. Claro, não tá tendo teste, né? Então tem uns negócios assim que rola de monte, né? Apelo à emoção, nossa, a galera adora fazer isso, né? Mas não, mas porque porque os meus avós e não sei o que do tipo, cara, não tem importância se os seus avós ou não, cara. Isso não muda a realidade da situação, sabe? Homeopatia, putz, eu usei, salvou a vida da minha tia, sendo que tem 1.300, 1.400 estudos provando que não funciona, né? Falácia da falácia. Você acusa uma afirmação de estar toda errada só porque ela não foi construída bem, né? A galera tá comentando rapidinho ali, pai, não escreveu direito, não, porque ela não tá certo, sendo que não é o argumento todo. Faça parecer que o fato de permitirmos que aconteça A fará com que aconteça Z, né? Então você distorce totalmente o negócio. Exato, tomei ivermectina. Aí é exatamente uma ladeira escorregadia, né? Então se acontecer
Se eu tomar ivermectina, não vou ter Covid. Não é porque 99% das pessoas que têm Covid naturalmente não vão ter coisas, né? Exato, tem muito, galera. A de homem é mais delícia, né? Não, porque fulano tá falando isso, mas fulano, há 5 anos atrás, comentou em um post que ele era a favor disso. Ele está mentindo, né? Nossa, a de homem é o que mais rola. Tucou, que também é muito bom, vira a própria crítica contra o acusador, né? O cara tá falando mais errado, sabe? Mas você que tá falando errado. Não se defende, mas acusa o outro, acontece bastante. Incredulidade pessoal, né? Tipo, se você não entende o que tá acontecendo, você julga que é falso só porque você não entende, né? Alegação especial, então, você usa uma exceção específica para falar que a regra é diferente, né? Pergunta rasteira, né? Uma pergunta que tem uma afirmação embutida, então que ela não pode ser respondida sem você assumir culpa também. Inversão do ônus da prova, você força a pessoa a provar que você tá errado em vez de você provar que você tá certo. Tem um monte aqui, ambiguidade também. Tem um apostador que diz que sequências, né, acontecem em fenômenos estatisticamente dependentes, isso a galera usa muito também. Apelo ao povo, né? Ah, tal coisa, todo mundo faz isso, então quer dizer que funciona, né? É aquele negócio. Autoridade, ó, fulano, né? Nossa, do Covid teve um monte, né? Ah, aí aquele pesquisador específico disse que funciona, sendo que tinha 350 outros papers falando, né? É foda. Composição de visão, então, você pega, afirma que uma parte de algo deve ser aplicada a todas as outras partes daquilo, você inverte totalmente o sentido disso. Apelo à pureza, como forma de rejeitar críticas relevantes ou falhas no argumento, né, muito bom. Genética, né, se a origem é ruim, aquilo também é ruim, se ele começou de uma ideia ruim, claramente é ruim, não existe isso. Falso dilema, você não tem dois estados alternativos, mas existem muitos outros, né. Definição circular, você apresenta um argumento no qual a conclusão foi incluída na própria premissa, então é impossível argumentar contra porque você deu o próprio argumento. Apelo à natureza, isso existe na natureza, portanto, é ideal, é inevitável, né. As pessoas morrem, todo mundo morre, o que eu posso fazer? Né, apelo à natureza, né? Todo mundo morre, vou fazer o quê? Todo mundo vai morrer um dia, né? Anedótica, uma experiência pessoal, um exemplo isolado, né, para provar convincente. Não, porque os meus avós não compartilham fake news. Então quer dizer que todas as pessoas de idade não compartilham fake news. Eu tive que ver isso semana passada. Eu tive que ver isso, galera. Acontece isso. Atirador certeiro, né? Escolha muito bem um padrão, um grupo específico de dados que sirva para provar o argumento. Isso acontece muito em pesquisa de computação, tá? Você pega o padrão de dados, você elimina todos os negócios ruins, você forja o resultado para funcionar do jeito que você quer. Isso é antiético, tá? Não façam isso de jeito nenhum, tá? Inclusive tem um meio termo, né? Declare uma posição central entre duas, deve ser verdadeira. Então, não, as duas opções são muito ruins, o certo é o meio termo, quando não necessariamente é, tá? Isso é muito importante, galera, né? A gente não usa tanto na computação diretamente, mas como cientistas a gente precisa ter ciência disso e não fazer isso no máximo possível, porque isso gera desinformação. Isso é usado pela galera das fake news para gerar desinformação também, tá? Eu tenho certeza que vocês viram um monte de coisa que um monte de perfil de bot de fake news fica espalhando, tá? Eu tenho certeza disso. E a gente vai trazer um pouco mais disso ao longo do tempo, tá? Beleza. A gente vai falar um pouco dos 4 tipos de conhecimento, né? Não existe só o conhecimento científico, nem só o popular. Existe o filosófico e o religioso também, tá? Eu não vou falar muito disso, tem no livro lá calma, eu nunca esqueço o nome, da Lakatos, né? Da Lakatos tem lá e da Marconi. Eu vou falar bem por cima. O popular, ele é baseado em valor, ele é baseado na reflexão daquilo, só que sem uma sistemática boa, então aquela reflexão não necessariamente é uma reflexão que funciona para algo, tá? Ele é assistemático, não tem um sistema para verificar aquilo. Ele é verificável, você consegue ver se o que o conhecimento popular fala é verdade ou não, só que ele não faz isso. Ele é falível, né? Você consegue provar que ele funciona ou não, só que ele é inexato, né? Você não tem ali uma... Boa, valeu, Matheus. Você não tem ali uma exatidão no que é dito ou não tem uma experimentação nem nada. O filosófico, ele parte dos valores do próprio ser, então ele também é valorativo, o que não é bom, tá, galera? Valorativo parte de valores próprios, o que não é bom, tem que ser impessoal. Ele é racional, ele tenta construir uma lógica daquele argumento, tá? Ele usa um sistema, sim, ele usa, mas ele é não verificável, porque esse sistema tem que partir da premissa do cara que pensou.
Então, o sistema funciona a partir dele mesmo, é quase uma lógica circular. O sistema filosófico está certo por definição, e você não consegue verificar se ele está errado porque ele é puramente filosófico. Então não dá certo, e por isso ele é infalível também, né? E ele é exato, ele funciona na exatidão daquela premissa que foi criada, tá? O religioso é valorativo, valores religiosos, né? Ele é inspiracional, então ele vem de um bem divino, é um conhecimento que vem dali por cima. Ele é sistemático no sentido que ele explica todo o conhecimento do mundo seguindo a lógica da religião específica em questão. Só que ele não é verificável, porque Deus, use esse Deus como Deus de qualquer religião, quis, tá? Ele é infalível, porque se Deus quis, não tem como provar que Deus não quis, né? E ele é exato no sentido da religião, né? As coisas acontecem sempre de acordo com aqueles dogmas da religião. Ele é exato nesse sentido, tá? E o científico, ele é real, então ele estuda os fatos do dia a dia, ele estuda o mundo real, né? Ele não parte de um valor interno, ele parte de fora, tá? O conhecimento científico, ele é contingente, né? Ele continge aquelas expressões, aquelas ideias que ele está tentando fazer. Ele tem todo um sistema e é um sistema verificável, isso que é ótimo, e é um sistema falível. A ciência é falível, galera, e isso é lindo. Eu, inclusive, devia ter trazido aquela fala do Mallory, do Bleach, quando ele fala que os cientistas odeiam a perfeição. Porque se você adora uma coisa que não tem falha, você não é um cientista. A ciência não é perfeita. A ciência, isso muitas vezes a galera acaba fazendo e que afasta o pessoal da ciência, porque a galera tenta vender a ciência como um negócio perfeito e que não existe falhas. E a coisa mais normal que tem é você descobrir uma coisa que explica melhor o mundo, que resolve melhor um problema depois de outra coisa ter sido dita como a melhor. E isso faz parte da ciência, né? Se não tivesse Newton para descobrir a física mecânica, a gente estaria ferrado, mas se o Einstein não tivesse quebrado os paradigmas e mostrado que tem muito mais que isso com a relatividade, a gente estava super atrasado até hoje, né? Então isso é muito importante, ela ser falível, e ela é aproximadamente exata, né? Muita coisa da ciência é exata, mas tem coisas que não são necessariamente exatas, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Beleza, pessoal? Então existem vários jeitos de conhecer o mundo, né, de formas de conhecimento, e elas podem coexistir numa mesma pessoa. É possível que um cientista, por exemplo, tenha uma religião, né? Vários cientistas famosos têm alguma religião, tiveram alguma religião, tá? Ele pode ser filiado a um sistema filosófico, por exemplo, ele pode acreditar mais numa crença filosófica ou não, e ele pode usar o senso comum para guiar nos aspectos do dia a dia, né? Não tem problema nenhum, né? Você pode fazer isso de boa, uma coisa não necessariamente contradiz a outra. A única coisa que você não pode colocar uma dessas outras crenças, um desses outros sistemas de conhecimento dentro do seu trabalho, né? A sua pesquisa, a sua publicação, os seus artigos, tudo que você faz relacionado ao seu trabalho de cientista não pode esbarrar nessas outras formas de conhecimento. Eu não posso usar a minha religião para explicar tal coisa. Eu não posso usar a minha filosofia para tentar explicar tal coisa que eu achei no experimento. Eu tenho que usar as regras da ciência, né? Eu não posso usar o senso comum e falar porque a minha tia disse num artigo científico, sabe? Não faz sentido, tá, pessoal? Então, dá para ver com isso. Claro que muitas vezes é uma contradição para as pessoas e aí vai de cada um, tá, pessoal? Não tem por que não existir um cientista que acredita em uma religião, apesar que muitas vezes os cientistas acabam sendo agnósticos ou ateus, de modo geral, mas não fiquem presos nisso, ou não. Beleza, pessoal? Vai de cada um de vocês, tá? Agora a ciência em si, vamos tentar definir ela. Então a gente viu vários conhecimentos, o que não é ciência, tentar definir a ciência. Algumas definições de ciência, né? Acumulação de conhecimentos sistemáticos. Atividade que se propõe demonstrar a verdade dos fatos experimentais e aplicações práticas. Conhecimento racional, sistemático, exato, verificável e falível, que foi da tabela. Né? Conhecimento do real pelas suas causas. Conhecimento sistemático dos fenômenos da natureza e das leis que a regem, obtido pela investigação, raciocínio e experimentação extensiva. Tem que experimentar muito para ver se funciona. Conjunto de enunciados lógicos e dedutivamente justificados por outros enunciados, isso daí é uma ciência mais pura, né? Conjunto orgânico de conclusões certas e gerais, metodicamente demonstrados e relacionados com objeto determinado. Corpo de conhecimentos que consiste em percepções, experiências, fatos certos e seguros, tá? Ou
tem várias coisas aí que tem algumas críticas, por exemplo, fatos certos, né? Nem sempre, né? Estudo de problemas solúveis mediante método científico, tem solução e seus métodos científicos, legal. Forma sistematicamente organizada de pensamento objetivo, também é legal, né? Tem alguns mais legais aí que a Lakatos e a Marconi destacam, por exemplo, do Underegg, né? Que foi um pesquisador aí que publicou um livro bem legal em 78. A ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certo? Usa a razão. Certos ou prováveis, então não necessariamente os conhecimentos da ciência são 100% certos, mas pode ser que 99% das vezes vai ocorrer aquilo, certo? Tem muita coisa científica que é provado com estatística. Estatística é muito importante, galera. De verdade, assim, das matérias de matemática que vocês têm na graduação, estatística é a mais importante do ponto de vista geral, tá? Claro, algumas áreas específicas usam mais outras, mas estatística é indispensável para qualquer coisa que você for fazer na sua vida, tá? Obtidos metodicamente, você tem um método, você consegue replicar, isso é muito importante. Sistematizado, então você consegue sistematizar esse método para replicar ele. Verificável, você replica. Tudo está muito a ver com replicação. E que fazem referências a objetos de uma mesma natureza. Você categoriza especificamente para aquele conjunto, aquilo funciona. Né? A ciência ela é pautada em conjuntos específicos que você está testando. É difícil generalizar, é possível, mas nem sempre você consegue. O Trujillo Ferrari fez uma outra definição bem legal, que a ciência é todo um conjunto de atitudes e atividades racionais dirigidas ao sistemático conhecimento com objeto limitado, capaz de ser submetido a uma verificação. Essa é uma definição bem legal, né? É um conjunto de atitudes e atividades racionais, usa a razão, dirigidas ao sistemático conhecimento com um objeto limitado, né? O conhecimento é sobre aquilo específico. Eu estou estudando artrópodes especificamente, por exemplo, capaz de ser submetido a uma verificação. Né? Eu consigo verificar se aquele bicho é um artrópode ou não, se aquilo é verdade para todos os artrópodes ou não, qualquer coisa nesse sentido, tá? Então a gente vai falar um pouquinho de componentes da ciência. Ela tem um objetivo ou finalidade, que é a preocupação em distinguir a característica comum ou as leis gerais que regem determinados eventos, tá? Ela tem uma função, certo? Você usa a ciência para o aperfeiçoamento por meio do crescente acervo de conhecimentos da relação nossa, né, do ser humano com o mundo ao nosso redor. Ele tem um objeto de estudo, né, que ele pode ser material, né, o que se pretende estudar, analisar, interpretar ou verificar de modo geral, e o objeto formal da ciência, que é o enfoque, em especial em face das diversas ciências. Então, eu posso estar analisando formigas, né, do ponto de vista do enfoque biológico, do ponto de vista do enfoque químico, eu quero saber sobre os feromônios, como funciona, como eles são usados. Eu posso querer saber do enfoque físico, eu quero entender por que formigas conseguem fazer um barquinho e nadar pela água quando elas se juntam, ou pelo enfoque computacional, eu quero fazer um algoritmo de colônia de formigas, eu quero entender como elas funcionam para fazer um algoritmo que resolve problemas complexos usando a ideia de feromônios, que é um algoritmo muito legal, por acaso. A gente tem as áreas do conhecimento da CNPq que tentam agrupar a ciência em várias coisas, tá? Vocês podem dar uma olhada depois, eu não vou ficar falando que é cada um, mas a gente tem, então, as ciências exatas da Terra, em que a ciência da computação está englobada, tá? Quando vocês tentarem publicar um artigo, alguma coisa, vocês vão ter que passar por essa categorização e aí achar dentro da ciência da computação categorias específicas, tá? Mas eu tentei trazer uma tabela resumindo, porque eu não achei em nenhum lugar, então eu tive que fazer isso na mão, para fazer sentido, deixar mais claro. Mas a gente tem muitas categorias de áreas do conhecimento que não são necessariamente diretamente ciências por si só, mas hoje em dia é o que a gente consegue categorizar, pelo menos aqui no Brasil, principalmente, como as áreas da ciência de modo geral, tá? Então, não necessariamente reflete ciência, por exemplo, artes, letras, linguística, não necessariamente são ciências, mas são áreas de conhecimento, por isso que elas estão aqui também, tá? E aí eu vou falar um pouquinho específico da computação e a gente termina o blá 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 teórico, tá? Tem formais e empíricas, as ciências, por exemplo. Né? As ciências formais estudam ideias independentemente das aplicações. Em computação, a gente pode dizer, por exemplo, algumas dessas ciências formais são a teoria dos algoritmos, técnicas de programação, estrutura de dados, complexidade, decidibilidade, teoria das linguagens formais, a parte formal da inteligência artificial, mais antigona, né, mais clássica, cálculo relacional do banco de dados, entre outras coisas. Se a gente for pensar nas ciências empíricas, né, pensando nessa categorização dicotômica, né, as empíricas seriam
estudos fenômenos que ocorrem no mundo real. Usam a observação. Pode ser ciência natural e social. E a gente vai ver, então, quais partes da computação são ciências naturais, quais sociais. As naturais estudam o universo independente do ser humano, que são as partes de hardware, né? Hardware, eletrônica, circuito lógico, processador. Então, se alguém estuda hardware na computação, é uma ciência empírica natural. As ciências sociais estudam os aspectos da relação humana. Geralmente cai na categoria de engenharia de software, informática na educação, sistema de comércio eletrônico, algumas coisas da IA que focam na interação social, sistemas multiagentes, baseado no comportamento humano e tal. Então podem ter ciências sociais dentro da computação, tá? A computação científica é a ideia que complementa a teoria e experimentação, então é um meio termo entre aquelas duas, que é baseada na construção de modelos matemáticos, simulação para resolver problemas de áreas correlatas, como física, química, biologia, etc. Então a galera que usa a computação para essas aplicações provavelmente está na parte de computação científica, né, se for categorizar em alguma coisa. A gente pode dividir também em ciências puras aplicadas, que é uma outra categorização, em que as ciências puras estudam conceitos básicos do conhecimento sem se preocupar com a aplicação, mas podem ser empíricas, podem ser voltadas no mundo real ou podem ser só teóricas, tá? Mas elas não são focadas na aplicação. É difícil de ter na computação, porque, de novo, a gente foca muito na aplicação das coisas, mas a teoria do caos, quando foi desenvolvida, por exemplo, não tinha uma aplicação na hora, foi só algo pensado, né, e demorou para ter uma aplicação. Aplicada é quase tudo na computação, tá? Elas visam realizar descobertas que possam ser imediatamente usadas em algum processo industrial ou para ganho, tá? Então, quase tudo aqui na computação pode ser uma ciência aplicada, tá? Pode ser, a ciência também pode ser dividida em exata e inexata, né? As exatas, resultados são precisos, boa parte da computação. As inexatas, elas preveem o comportamento geral, mas os resultados nem sempre são os esperados. É muito difícil de avaliar todos os dados, né? Então tem muita coisa, galera, que não tem como a gente avaliar todos os dados. Meteorologia, por exemplo, astronomia, por exemplo, né? E aí a gente tem aproximações, né? Na computação a gente tem muitas áreas grandes, de grande destaque, por exemplo, de algoritmos genéticos, redes neurais, heurísticas de modo geral, técnicas de previsão do modo geral, que são inexatas. E aqui, galera, principalmente precisa de muito, muito, muito bom uso da estatística para vocês fazerem pesquisa de qualidade, tá? É a minha área, por isso que eu digo, precisa muito bem saber estatística para comprovar os seus resultados e não ser só um estudo de caso aleatório, tá? A gente vai discutir isso ao longo do semestre. Ciência hard, ciência soft também pode ser dividido. A hard, rigor científico, experimentações, deduções, né? Por exemplo, lógica, matemática, comprovação estatística. Quase tudo em computação é uma ciência hard, deveria ser, principalmente, tá? Porque a gente quer ter rigor científico aqui. Existem ciências soft que aceitam evidências baseadas em dados anedotais, ou seja, estudo de caso. Isso geralmente acontece quando é muito difícil conseguir realizar experimento bem controlado, tá? As áreas super recentes de computação às vezes têm estudo de caso, mas é legal a gente evitar sempre que a gente pode estudo de caso, porque estudo de caso não vale para muita coisa, no máximo para provar que alguma coisa que era super aceita tem uma falha, né? Então você faz um estudo de caso provando que tal teoria, tal algoritmo não funciona. É uma aplicação de ciência soft. Você não prova o que funciona no lugar dele, mas você prova que ele não funciona. É uma boa publicação. Beleza, galera. Eu falei várias classificações de ciência. Eu não espero que vocês decorem isso, que vocês lembrem de cabeça, mas eu espero que tenha dado uma ideia geral de que as ciências são algo bem difícil de definir, mas que no geral a gente busca organizar o nosso conhecimento de maneira racional, fazer uma sistematização, um sistema pelo qual eu consigo adquirir aquele conhecimento. Ele é verificável, eu consigo replicar ele, eu consigo verificar se está certo ou errado, eu consigo provar que está errado caso dê algum erro. E ele é falível por conta disso, né? E ele tem diversas classificações, nenhuma está 100% certa nem 100% errada.